Olá, pessoal. Eh, Iniciando aqui, então, nosso webinar. Desculpem o início, ali eu estava no mudo, mas vamos lá. Vou apresentar, então, soluções de projeto para modelagem e simulação integrada ao CAD, focando em validações FEA e CFD. Só para me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Lamartine, eu faço parte aqui da equipe de engenharia da SK. E hoje eu quem vou apresentar e trilhar esse nosso webinar aí durante mais ou menos uns 40, 45 minutos, certo? Buenas, vamos começar um pouquinho antes da simulação, falar o que é a plataforma 3D Experience, né, que ultimamente a gente tem falado bastante, né? Então é uma plataforma onde vai unificar várias ferramentas de projeto. Então, elas podem ser CAD, gestão de projetos, gestão de arquivos, documentação, o próprio Simulia, que é o que eu vou focar hoje, né? E outras ferramentas aí de projeto, tá? Justamente para quê, né? Para fazer uma colaboração entre as equipes. Daqui a pouquinho, hoje, a gente não trabalha, digamos, né, com isso, e a plataforma 3D Experience veio para resolver esse problema. Então, eu projeto, envio esse arquivo na nuvem para o meu colega recebe esse arquivo, muitas vezes ele não precisa estar no computador, ele pode acessar esse arquivo do tablet, do celular, diretamente da internet, e principalmente de forma segura, né? Porque esse arquivo estaria no servidor, né? Num cloud que a gente chama. Então a gente faz comunicações, eu e meu colega a gente troca esses arquivos, faz revisões de projeto, anotações, modificações, tudo isso de forma intuitiva e colaborativa, tá? Então quando a gente comenta em plataforma 3D Experience, a gente comenta num novo mundo de soluções, né? A gente fala em uma única ferramenta web que contempla várias apps, várias roles, né? Que podem ser lá CATIA, Simulia, Enovia, Delmia, por exemplo. E hoje a gente vai especificamente falar do Simulia, como a ferramenta Simulia, dentro da plataforma 3D Experience, pode ajudar vocês, né, a resolver problemas de projeto, tá? Eu vou comentar também a integração dessa ferramenta com o SolidWorks, que é o software mais vendido hoje no mundo de CAD, né, ferramenta CAD, e como elas estão integradas, tá? Eu espero que vocês gostem aí e vamos lá. Então, quando a gente fala em Simulia, né, a gente está preocupado em falar sobre fenômenos, sendo eles estruturais, pode ser fenômenos de fluido, de transportes, daqui a pouquinho a gente pode falar de eletromagnetismo. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre simulação, né? Então aqui eu trago alguns exemplos, pode ser diversos, né? Estático, frequência, ressonância, fadiga, dinâmica, os mais complexos e os mais simples, tanto faz, tá? O que é interessante trazer para vocês? A plataforma 3D Experience, ela, falando no estrutural primeiro, né? Ela vai trazer o solver do Abacus, o poderoso solver do Abacus. Então, ele vai servir desde problemas simples, como uma viga engastada, uma viga em balanço, até problemas com crash test, né? Que a gente chama, que seria esse solver explícito que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, o poder da plataforma 3D Experience é o mesmo que o poder do Abacus. É uma ferramenta super poderosa em questões estruturais, né, falando. Ela vai resolver praticamente tudo aí que hoje em dia a gente tem de problemas, tá? Buenas. E como esse fluxo de trabalho na 3D Experience está diretamente ligado com o SolidWorks? Hoje a gente usa as ferramentas SolidWorks para fazer os nossos modelos e como ele está diretamente ligado, né? Então vejam que aqui eu tenho um projeto, então eu simplesmente abro um conector
e faço a minha conexão com a plataforma, né, a 3D Experience. E esse arquivo, uma vez que eu upo ele na nuvem, eu abro ele na plataforma e continuo a minha simulação. Então, o fluxo de trabalho, ele não é complicado, ele é muito intuitivo, e dessa forma eu garanto que o meu projeto, que hoje no SolidWorks ele está no meu computador, ele vá para a nuvem e eu consigo colaborar com meus colegas. Daqui a pouquinho eu faço o projeto no SolidWorks e tem um colega que faz a simulação na 3D Experience, então eu faço essa conexão e meu colega abre esse projeto na plataforma e continua o setup. Posteriormente, a gente vai ver que a gente não precisa continuar o setup lá na 3D Experience. A gente pode aproveitar o setup da simulação no SolidWorks, inclusive, o que torna essa integração cada vez mais interessante, certo? Então, vejam que o meu fluxo de trabalho se inicia lá no SolidWorks. Eu vou salvar o modelo SolidWorks na plataforma a partir daquele app que vocês viram. Eu vou abrir o modelo SolidWorks, por exemplo, no meu Simulia Mechanical Scenario, que é a ferramenta específica, o app específico para problemas estruturais. Vou simular, vou configurar a simulação, vou criar o setup, né, nesse meu app, e aí posso processar essa informação. E eis que aqui torna cada vez mais chamativo, né, para um usuário SolidWorks. Esse app ele é totalmente ligado com o SolidWorks, tanto ida quanto vinda, né, ida e volta. Eu consigo voltar para o SolidWorks, alterar a geometria e voltar para a plataforma para fazer essa alteração no CAD, na simulação, né? Então eu posso modelar, upar, voltar e simular novamente. Eu tenho tanto esse poder de ida e vinda. Então, isso é a Brand Simulia, né? O que a gente chama de Simulia. São as ferramentas de simulação da Dassault que são fornecidas, né? Que eu estou apresentando aqui, que podem ser fornecidas pela SK. Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo de uma dinâmica explícita, tá? Que seria uma dinâmica, um tipo de simulação que o Abacus é capaz de resolver, que é uma simulação mais complexa, né? Ela vai envolver problemas dinâmicos, porém dinâmica não linear. Então a intenção aqui é mostrar que eu faço a importação da ferramenta, escolho o app, eu posso daqui a pouquinho fazer vários cenários na simulação, posso comparar resultados, posso fazer tudo isso na 3D Experience, tá? Assim como vocês hoje talvez fazem no SolidWorks, né? A intenção aqui é mostrar como seria fazer um estudo desse tipo na plataforma. Então aqui eu tenho o meu modelo, o que a gente chama de STEP, né? Eu tenho o meu modelo de análise dinâmica explícita e um tempo. A dinâmica explícita, para quem não conhece, né, é justamente um tipo de análise que ela tem curtos períodos de tempo e uma energia de deformação muito grande. Então, quando a gente fala em crash test, né, a gente fala em dinâmica explícita. Outro tipo de exemplo que pode ser caracterizado como dinâmica explícita é um teste de impacto, onde tem essa velocidade muito alta, um curto intervalo de tempo e uma energia muito alta, certo? Isso seria uma dinâmica explícita. Então, o Abacus e a 3D Experience, que são o mesmo solver, vai resolver isso de uma forma totalmente adequada, totalmente simples e com capacidade e robustez de pós-processar toda essa informação, inclusive com modelos maiores. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês, obviamente, modelos maiores, né? Aqui é só para vocês entenderem como funciona, como é a interface. É uma interface muito elegante, né? Muito simples. Daqui a pouquinho, para colocar essas condições de contorno em outros softwares seja diferente, mas a intenção aqui é só mostrar para vocês a simplicidade da ferramenta, tá?
Vejam que aqui a gente colocou uma rotação, então eu tenho um tubo fixo, que é o tubo redondo ali, e o tubo que está cortado pela metade, ele vai ter uma rotação inicial, uma velocidade de rotação inicial. Eu vou fixar esses tubos e colocar uma simetria. Então, a etapa que eu estou fazendo agora é justamente fazendo essa fixação e simetria naquelas arestas. A intenção é rodar essa análise dinâmica explícita em 0,015 segundos. Então, é um intervalo de tempo muito pequeno. Justamente para quê? Essa rotação vai fazer com que haja um impacto no tubo, né? Então, justamente eu quero ver só aquele intervalo de tempo onde ocorre o impacto. Eu vou entrar com dados de plasticidade de material, então a 3D Experience tem a capacidade de resolver problemas plásticos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês outros tipos de problemas, como hiperelásticos, problemas de hidroformagem. A gente vai visitar alguns problemas mais complexos aqui também, mas ela tem a capacidade de resolver isso, tá? E é justamente essa plasticidade no momento do impacto que eu quero enxergar nesse modelo, tá? Posso processar essas tensões, ver qual é a deformação plástica que aquele tubo vai sofrer, daqui a pouquinho ver qual que é a velocidade com que o tubo ali de baixo deforma, o deslocamento que ele vai ter depois de deformado, tudo isso eu posso prever, né? Então, é uma ferramenta que vai nos entregar um poder de simulação realista e com infinitas possibilidades, certo? Voltando aqui para o vídeo, né, explicando para vocês, a gente colocou as fixações, colocou a rotação, e aí eu selecionei o tipo de elemento ali agora. Então agora eu vou fazer um check no modelo antes de rodar ele, e depois eu vou rodar. Eu chamo a atenção para você daqui a pouquinho de vocês a execução, né? Qual que é o diferencial da 3D Experience? A 3D Experience a gente pode rodar uma simulação tanto local, falando em estrutural, né, em até 8 núcleos, porém, o grande diferencial se encontra na capacidade de rodar em cloud. Então, eu posso, sem nenhum problema, pegar essa simulação, uma simulação complexa, que vai me custar um tempo e hardware, eu posso rodar, em vez da minha máquina, na máquina, num servidor em cloud. Então, eu não preciso ocupar o hardware da minha máquina para executar essa simulação, tá? Isso depois eu vou chamar a atenção de vocês novamente. Então, vejam aqui o pós-processamento disso, justamente o impacto desse tubo a uma velocidade inicial. Eu enxergo depois as deformações dos dois tubos, né? Posso processar ali velocidade, posso enxergar os vetores, posso enxergar a tensão de Vomices, deslocamento, aceleração, posso enxergar vários outros plots, tá? Pois bem, poderoso e escalável, né? A Brand Simula, a 3D Experience, ela serve tanto para um projetista quanto para engenheiros mais avançados. O que eu digo projetista? Aquele cara que precisa fazer simulações mais cotidianas, né? Aquele cara que vai fazer uma análise estática, daqui a pouquinho uma montagem mais simples, para quê? Para validar aquele projeto diário dele, cotidiano. Porém, aquelas pessoas, usuários, né, mais avançados, que precisam sentar e despender um tempo elevado para simulações bem mais complexas, por exemplo, impacto, esses crash test, ela vai servir também muito bem, porque ela tem capacidade para isso, tá? Inclusive, mais para frente eu vou mostrar para vocês como a plataforma, né, ela pode ajudar um projetista mais iniciante usando um assistente, né? Então, ela tem assistentes de configuração de simulação também, tá? Focando, então, em simulação estrutural, a gente vai mostrar alguns exemplos, né, de simulação estrutural. Então, vamos lá. Como o projetista cotidiano pode usar a plataforma 3D Experience no dia a dia, né? A partir desse assistente. Então, a 3D Experience oferece um assistente de simulação para análises mais cotidianas,
onde ela avisa para nós o que falta setar para rodar a simulação. Ah, falta material. Ah, falta uma propriedade do material. Falta uma restrição, falta uma fixação, falta aplicar carga. Ela vai nos avisando através daqueles ícones. Então, ícones verdes são processos que eu já executei, os quadrados verdes que vocês estão enxergando são processos opcionais. Daqui a pouquinho eu posso ou não usar um parafuso. Para esse modelo é uma peça simples, então não preciso, não é opcional, não é obrigatório. Então vejam que esse assistente nos auxilia a setar a simulação. E obviamente que é para isso como ajudaria um projetista cotidiano usar essa ferramenta, né? A intenção aqui é mostrar que a integração SolidWorks Simulation e 3D Experience existe, ou seja, eu tenho já o SolidWorks hoje, eu executo já minhas análises no SolidWorks Simulation, porém eu quero dar um passo à frente, eu quero ir para a plataforma 3D Experience pensando na Brand Simulia. Eu vou perder isso tudo? Não, não vai perder. Existe um conector que justamente vai trazer as informações do meu modelo de elementos finitos que foi criado pelo SolidWorks Simulation, né? E vai jogar toda essa informação para nós lá na 3D Experience. Então vejam que aqui eu fiz essa comunicação e eu tenho um modelo já com as mesmas configurações que foram criadas no SolidWorks Simulation. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar esse cara, posso rodar então na nuvem, como falei para vocês, eu posso rodar local. E aí, voltando, né, recapitulando o que eu já comentei para vocês, é uma integração tanto de ida quanto de vinda, né? Então, eu posso jogar a informação do simulation para a plataforma e posso modificar esse CAD no SolidWorks e voltar depois para a plataforma. Eu tenho essa integração, eu tenho esse fluxo de trabalho contínuo, tá? Então ali eu estou rodando essa simulação, só joguei na plataforma, está rodando. Então vejam que aqui eu tenho inclusive plots interativos durante a execução e é o mesmo estudo que foi criado no simulation, exatamente o mesmo estudo, tá? A intenção aqui é só mostrar para vocês algumas ferramentas de plot. Então aqui eu estou enxergando força por tempo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês agora, né? É mostrar o retorno. Eu quero alterar, por exemplo, o diâmetro daquele anel. E aí, como eu faço isso, né? Eu volto para o SolidWorks, modifico esse sketch, modifico a geometria, volto para a plataforma, preciso só dar um update na plataforma lá, vocês vão ver. E eu tenho esse modelo totalmente atualizado na minha plataforma 3D Experience. Basta rodar de novo a simulação que ele tem todo o modelo resolvido novamente, tá? Então, de novo, né, sendo repetitivo um pouquinho, eu tenho tanto a integração de ida quanto de vinda. Eu tenho esse fluxo de trabalho totalmente contínuo. Então, um usuário SolidWorks Simulation hoje, ele não precisa refazer tudo, ele não precisa retrabalhar tudo. Ele tem o seu trabalho aproveitado, certo? Malha. Hoje, né, usuários SolidWorks Simulation, malhas sólidas somente tetraédrica, né? Na plataforma 3D Experience, como a gente fala em Solver Abacus, a gente tem todos os tipos de elementos, famílias de elementos que vocês imaginarem, tá? A gente tem lá tetraédrico, hexaédrico, tem famílias específicas de elementos hexaédricos, daqui a pouquinho algum fenômeno específico, para algum modelo de material específico, tudo isso existe. Tá? Aqui, obviamente, que é um modelo de hiperelasticidade, então eu estou deformando uma borracha, um elastômero, tá? Então, para mostrar para vocês essa capacidade da 3D Experience. Também, sendo enfático com modelos constitutivos de material, a plataforma 3D Experience, assim como o Abacus, tem a capacidade de resolver problemas não lineares dos demais tipos, tá? Então, para esse cenário
eu estou criando aqui, configurando um alumínio e vou atribuir a esse alumínio propriedades elásticas e plásticas também, justamente para depois a gente ver as deformações permanentes nesse modelo, né? Então, o Simulia tem esse poder de executar isso. Vejam que aqui eu vou importar, então, ó, uma curva de plasticidade, tá? E aí depois eu rodo esse modelo para enxergar essas deformações. Então, falando em um pouco de modelos constitutivos, tem os mais infinitos possíveis. Tem superelasticidade, tem modelos constitutivos para concreto, tem modelos constitutivos para dano. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês de dano. Plasticidade vocês estão vendo aí, hiperelasticidade. Então, daqui a pouquinho eu preciso resolver com um modelo constitutivo de Moni-Rivlin, modelo constitutivo de Io, Neo-Hookean. Então, todos esses modelos constitutivos mais complexos que a gente encontra em indústrias diversas, engenharias mais complexas, a gente consegue resolver na plataforma, tá? Aqui só para mostrar para vocês, ligando um pouquinho com questão de malha, né? Aqui a gente tem malha tetraédrica e malha hexaédrica, né? Porém, num problema de hidroformagem. Então, daqui a pouquinho eu preciso fazer um tipo de seleção de elemento específico para esse problema, a gente tem essa possibilidade, tá? Multi-step análises e conectores, né? Assim como a gente tem no Abacus, tem no Simulation, aqui também tem a possibilidade de criar conectores. O que são os conectores? Pinos, parafusos. Daqui a pouquinho a gente consegue também modelar a partir de recursos chamado Fastener, né? Ponto de solda, atribuir plasticidade, propriedades mecânicas para esses conectores, tá? E aí eu chamo a atenção, né? Para esse vídeo. A plataforma ela consegue calcular essas propriedades e comportamentos interativos entre componentes de uma forma muito, muito legal. Inclusive, a gente consegue, né, se eu for mostrar aqui para esse cenário, consegue prever esse afastamento entre os componentes, justamente devido a essa pressão, essa deformação que o componente sofre, né? A gente consegue fazer aqui. E aí a gente entra na possibilidade, né, de calcular contatos. Contatos também é um problema não linear, né? E a plataforma, como ela pode nos fornecer facilidades em interação de modelos, né? Como configurar uma simulação através de contatos. Aqui a gente tem o que a gente chama de General Contact, que veio do Abacus, né? Então é uma maneira de criar uma conexão entre todos os componentes, porém com um recurso só. No SolidWorks Simulation, se a gente fizesse uma analogia, seria algo como o contato global, só que aqui com certeza é muito mais avançado, muito mais, é um outro passo, tá? Então, nesse exemplo, né, vocês conseguem ver justamente essa questão, fazendo uma brincadeira, né, uma alusão aqui com um Jenga, né, um brinquedinho aí, justamente porque se a gente fosse fazer tudo isso manual, a gente teria um trabalho imenso, mas a plataforma e o Abacus tem esse recurso General Contact que consegue fazer todo esse contato de forma única com o recurso. E aí a gente chega no CHA, no ponto-chave, né? Que é Cloud Computing, né? Cloud Computing, que é justamente a possibilidade da plataforma 3D Experience rodar qualquer simulação no servidor lá da Dassault. Então, daqui a pouquinho, hoje eu tenho problemas grandes, problemas complexos, que, sei lá, dura uma semana, 2 semanas, calculando numa máquina convencional, eu jogo na nuvem e roda em pouco tempo. Eu não preciso também investir em hardware robusto para essa simulação, uso o cloud, então não preciso me preocupar com isso. Isso me traz retorno tanto em agilidade quanto segurança, porque se eu estou rodando no servidor da Dassault, eu não preciso me preocupar daqui a pouquinho,
vai ter uma manutenção na minha empresa, quanto energia, preciso desligar o computador, não preciso ter essa preocupação, né? A princípio, tem toda essa segurança quanto à cloud, tá? Aqui só mostrando, né, problemas diversos dos mais complexos, né? Posso sem problema nenhum rodar no cloud, tá? Pós-processamento, então, aqui eu quero mostrar para vocês como posso processar essas informações. Eu já tinha mostrado, mas sendo um pouco enfático, né? Aqui a gente está rodando uma vibração aleatória. Então, daqui a pouquinho eu estou enxergando o deslocamento, quero enxergar a velocidade, quero enxergar a aceleração dessa vibração, né? Vejam que simplesmente tenho abas na minha direita que são interativas. Quero criar um novo plot, clico lá embaixo, abre essa janela na minha frente, então configuro esse plot como eu quero. Eu quero mostrar a espessura da minha casca, quero mudar a escala de deformação, tudo isso eu posso fazer, como vocês já conhecem e existe no SolidWorks Simulation, né? Buenas. Outro tipo de plot, né, o que a gente chama de field, né, XY plot ou field plot. Eu consigo enxergar, então, curvas, nesse caso, deslocamento em relação à frequência, né, porque a gente está falando de uma vibração. Outro tipo de pós-processamento, aqui a gente tem um modelo constitutivo para dano, então, um ensaio de Sharpe, eu consigo, na minha plataforma, prever o momento que ocorre a ruptura. E mais além, mostrar graficamente essa ruptura acontecendo a partir dessa remoção dos elementos, né? Então vejam que o modelo constitutivo que tem implementado na plataforma tem capacidade de resolver problemas dos mais complexos possíveis, né? Tudo dentro da Brand Simulia, tá? Aquele modelo de plasticidade, então eu mostrei antes para vocês a questão da configuração do material e aqui eu mostro a tensão de von Mises e a deformação plástica da latinha, né, do modelo de plasticidade, tá? Nesse caso agora, nesse exato momento, a deformação plástica que essa latinha vai ter depois de um certo tempo, né, de um certo deslocamento, de um certo amassamento. Outro exemplo, e esse é muito, muito bacana, que é justamente a queda de um recipiente com um líquido dentro. Então, dentro da 3D Experience, eu consigo analisar se o impacto desse recipiente vai, sei lá, daqui a pouquinho derrubar a água, ou se o impacto desse recipiente vai ser o suficiente para romper e a água vazar, consigo ter essa previsão. E o mais complexo ainda, né, é modelar essas duas interações, ou seja, eu crio um modelo que vai representar um fluido, que é o que vocês estão vendo ali, e um modelo que vai representar o sólido recipiente. E esse sólido, obviamente, ele tem uma informação, um modelo constitutivo de plasticidade, né, de não linearidade. Então, vejam que eu começo a acoplar modelos constitutivos dos mais complexos e enxergar cenários estruturais mais variados possíveis, né? Então, por exemplo, houve um impacto, o recipiente não rompeu, mas a tampinha, ela pulou fora, né? Ela saiu dali. Então, o impacto não chegou a romper, mas danificou a rosca, por exemplo. Eu posso enxergar esse tipo de cenário. Posso processar tensões, então existem algumas diferençazinhas. A sonda, por exemplo, ela fica sempre no mouse, então sempre que eu passar o mouse no modelo, eu vou ter o valor do plot que eu estou analisando, nesse caso, von Mises, né? Então, onde eu passar o mouse, eu tenho a informação, certo? Falando agora de problemas de CFD, né? Fluido computacional. Eu gastei aí mais ou menos uma meia hora falando em estrutural, explicando para vocês
o que é a plataforma 3D Experience e como o SolidWorks está ligado com o produto Simula dentro da 3D Experience, né? Agora, então, é a hora de falar de CFD, tá? Então, assim como a gente tem toda a integração CAD estrutural, eu tenho também toda a integração óbvia, né? CAD e fluido. A diferença é o aplicativo que eu seleciono. Então, vocês vão ter um modelo no SolidWorks, vocês vão fazer essa conexão SolidWorks 3D Experience, e lá na 3D Experience, até então eu tinha comentado que vocês iam selecionar o Mechanical Scenario Creation, né? A diferença aqui é que a gente vai fazer a conexão com a 3D Experience e vai selecionar o Fluid Model Creation. Então, é um app específico para CFD. Notem que, por exemplo, eu não preciso criar um modelo fechado para dizer que ele tem uma entrada e uma saída. Eu posso, na 3D Experience, já criar esse lead, né? Essa tampa, que vai depois ser a nossa base de informação para colocar as condições de contorno de entrada e de saída. Chama atenção também, né? A plataforma 3D Experience é capaz de integrar CFD e FEA. Então, se vocês têm problemas fluido estrutural, a gente consegue acoplar tanto uma via quanto duas vias, né? A gente consegue fazer isso, tanto alimentar, por exemplo, um modelo CFD, puxar informações de força, pressão, alimentar o modelo FEA, como também fazer algo duas vias, né? Ou seja, alimenta os CFD, alimenta o FEA, e a informação do FEA alimenta o CFD de novo, e alimenta o FEA e faz todo esse ciclo, né? A gente consegue ter essa interação fluido-estrutura. Questões de capacidade em resolução de modelos constitutivos, né? O FMK, Fluid Dynamic Engineer, que é o app, né? Que é o nome do Simula, que vai resolver problemas de CFD dentro da 3D Experience, ele tem capacidades para resolver os diversos modelos constitutivos, modelos complexos daqui a pouquinho, como fluidos não newtonianos, pode fazer mistura. Nesse caso, a gente está vendo, né, dois domínios, então a gente tem ali um domínio interno no tubo e um outro domínio no casco, justamente para ver essa troca de temperatura, essa transferência de calor. Tá? E assim como no estrutural, tudo é com base tudo é com base no modelo CAD lá do SolidWorks, né? Nesse cenário, a gente está configurando essa análise. Então, no primeiro, a gente criou os leads, criou as peças, né? Criou as peças, não, selecionou quais as peças participam, gerou malhas, e agora a gente está colocando as condições de contorno. Então, aquele lead, né, que eu criei inicialmente no vídeo anterior, ele vai servir justamente para essa etapa, para colocar as condições de contorno, nesse caso de fluxo, né, de volume. Daqui a pouquinho, mais para frente, daqui a pouquinho a gente vai pós-processar isso. Se eu quiser alterar a geometria, a mesma coisa, tá, pessoal? Trago essa informação de pós-processamento, interpreto ela, jogo para o SolidWorks, modifico, jogo para a plataforma 3D Experience. Tudo de forma contínua, né? Esse fluxo contínuo no CFD existe da mesma forma, tá? Uma vez que a gente criou todas as condições de contorno, posso rodar isso, e assim como o nosso estrutural, eu tenho a possibilidade de rodar tanto na minha máquina, tá? Em até 16 cores, ou em cloud, tá? E aí em cloud é a mesma história, vai rodar lá no servidor, né? Pós-processamento dessas informações, né?
Então, como seria o pós-processamento? Ó, eu tenho aqui um modelinho casco e tubo bem simples, né? Mas posso processar então a temperatura desses fluidos. Nesse caso a gente está vendo a velocidade, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver a temperatura, vetores, então eu consigo ver a direção e sentido desse fluido, desse escoamento, né? Assim como vocês conhecem lá no Flow Simulation, daqui a pouquinho, aqui é possível também, tá? Nesse caso, a gente vai ver a pressão. Então vejam que é bem rápido também, bem intuitivo. A gente faz o corte, a sonda está no mouse, bem tranquilo. Posso criar gráficos também, que nem eu mostrei para vocês no estrutural, tá? É a mesma interface e os botões têm ícones bem parecidos. Então, daqui a pouquinho, a pessoa que mexe com o Mechanical Scenario também mexe com o FMK, né? Com o Fluid Dynamic, né? Posso animar aqui para vocês, ó, a Streamlines. Então, posso criar plots aí dos mais diversos tipos, tá? Ainda em CFD, aqui tem um modelo de escoamento externo, tá? Então, posso processar um modelinho de escoamento externo. É uma placa solar, então a gente setou lá como condições de contorno, daqui a pouquinho, velocidade do vento, daqui a pouquinho a transferência de calor, sei lá, é interessante para nós, não é? Gravidade, modelo de turbulência, eu posso setar modelo de turbulência dos mais diversos possíveis. Enfim, para esse cenário a gente está vendo aí, criando alguns pontos de interesse para criar as nossas streamlines específicas numa determinada região, certo? Para poder enxergar como é esse escoamento, né? E como ele se comporta. Daqui a pouquinho, os vórtices são interessantes para mim, para esse pós-processamento em aerodinâmica. Posso ter esse tipo de entendimento, né? E o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, né? A pressão. Daqui a pouquinho eu faço o projeto dessa estrutura e eu coloco ela exposta a um vento, uma velocidade X, e esse vento gera uma pressão. Eu não sei qual que é essa pressão, então eu rodo toda essa análise para justamente pós-processar essa pressão, identificar, interpretar qual que é a intensidade dela, e é o que eu falei para vocês. Depois eu volto para o estrutural e rodo um modelo de elementos finitos para entender como a minha estrutura está se comportando com a força do vento, né? Tudo isso eu posso fazer. E aí, de forma uma via ou duas vias, né? Tanto faz, ela tem capacidade para resolver isso, tá? A gente está enxergando aí, no caso, a velocidade. Então, a velocidade do vento também pode ser que seja um tipo de pós-processamento que eu queira, né? Pressão, então vou pegar a força e entender como essa força interage. Daqui a pouquinho eu tenho uma análise transiente, daqui a pouquinho essa força varia no tempo. Eu posso pegar um plot variando no tempo com a força, tá? Nesse caso não, nesse caso é um estado estacionário, então a gente enxerga a força em relação ao incremento, tá? Pessoal, estamos chegando aí no final do nosso conteúdo, tá? Resumindo para vocês, eu falei aqui bastante de estrutural, falei bastante de CFD, com a intenção de quê, né? De mostrar para vocês que a gente tem um passo além do SolidWorks, e esse passo a mais, ele não é tão distante, ele é um passo logo ali, tá? Por quê? Ele é um passo não distante, tá? Porque hoje em dia a gente fala justamente em colaboração, né? Hoje em dia não faz mais sentido a gente fazer uma simulação, pegar esse arquivo, mandar por e-mail, sei lá, ou criar um link e mandar o link para a pessoa, né? Hoje em dia a gente fala de colaboração. E muito além disso, né?
essa colaboração ela é feita em tempo real e a questão da nuvem hoje em dia é muito importante, né? Quem não guarda os seus arquivos na nuvem hoje, né? Acho que todo mundo aí, até questão de pendrive, acho que nem existe mais pendrive, né? Enfim, mas o que eu quero resumir e deixar claro, né? A gente tem soluções que vai resolver problemas de engenharias dos mais complexos possíveis, tá? E não importa essa complexidade, a gente consegue resolver, principalmente se a gente adotar essa execução em cloud, tá? Justamente porque potencializa, escala o nosso poder e capacidade de executar problemas mais complexos, né? E o ponto-chave aqui é o seguinte, né? Tudo isso está integrado com essa ferramenta CAD SolidWorks, que é uma ferramenta de referência para nós, né? É uma ferramenta que todo mundo usa, o mundo inteiro usa, é a ferramenta mais vendida aí no mundo, né? Então a gente consegue dar esse passo além, porém não abandonar, e longe disso, né? Não é o que a gente quer, abandonar o SolidWorks, porque é uma ferramenta, é uma baita ferramenta, né? Que nos facilita muito pra caramba, né? Tá? Então é justamente passar essa mensagem de integração CAD SolidWorks com a ferramenta simulação 3D Experience. E importante, né? Elas se conversam, ou seja, elas vão e vêm, vão e voltam, né? Eu jogo meu modelo na 3D Experience, volto para o SolidWorks, atualizo, jogo para o 3D Experience de novo para validar essa atualização, essa modificação de geometria. Recapitulando também, né? Eu não perco nada do simulation. Então, se eu tiver problemas que eu resolvo no simulation, consigo conectar com a plataforma e aproveitar esse setup, né? E problemas que hoje no simulation sejam mais complexos de resolver, né? Talvez o que eu queira resolver hoje é o crash test, né? Aquela simulação que eu colido o carro numa parede, por exemplo, ou num poste. Esses problemas que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade no SolidWorks, eu resolvo na minha plataforma que tem o poder Abacus por trás, né? Então, resumindo, quando a gente fala em 3D Experience Simulation, né? A gente tem esses 7 tópicos que resume tudo, tá? Seria fácil de usar, porque ele tem tanto assistente, configuração, interface intuitiva, tecnologia, ou seja, capacidade e robustez para resolver isso, integração, colaboração, então a simulação que eu resolvo, daqui a pouquinho meu colega que senta do meu lado, está de home office, ele acessa lá do computador dele essa mesma simulação. Escalável, ou seja, eu não preciso fica preso com a minha máquina, com o meu hardware, né? Eu jogo na nuvem, não preciso investir tanto em hardware, invisto num hardware razoável só para configurar a simulação e rodo na nuvem lá no servidor. Produtividade, ou seja, no momento que eu tenho um produto que é fácil de usar, tem capacidade de resolver problemas complexos, é escalável, é colaborativo, eu tenho uma produtividade muito maior. Eu gasto menos tempo, gasto menos dinheiro investindo em hardware, por exemplo, sou mais assertivo, porque minha tecnologia me permite resolver esses problemas, né? Então eu sou mais produtivo, certo? E tudo isso se resume nessa última chave, né? Nessa última palavra 7, on cloud. Então, tudo isso é possível justamente por causa disso, né? A colaboração existe por causa que as minhas informações estão na nuvem. Então, meu colega acessa da casa dele, com o celular daqui a pouquinho, né? Com o computador, enfim. Tá? Conclusões, né? A colaboração na plataforma 3D Experience permite reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos, isso a gente discutiu bem. Integração SolidWorks e Simula agilizam a implementação. Discutimos bem isso também, acho que fui enfático, né? O Simula, né? A Brand Simula, conectado em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer dispositivo.
Então eu acesso em qualquer lugar e daqui a pouquinho num tablet, num celular as informações. Capacidade de processamento em nuvem, o que reduz meu tempo, né, de processamento, tá? Atingimos aí mais ou menos 45 minutos que eu falei para vocês. Eu quero agradecer muito aí a presença, tá? Muito obrigado e aí eu abro para perguntas aí se alguém tiver, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, quiser colocar no chat, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Uhum. A plataforma. Uhum. O Paulo perguntou aqui, né, se a plataforma tem a capacidade de resolver, por exemplo, materiais poliméricos, né? Tem a capacidade, desde que a gente coloque lá uma curva não linear, por exemplo, daqui a pouquinho o polímero é não linear, né? Então tem essa capacidade. A possibilidade de rodar local. Perguntaram também a questão de capacidade em rodar local. Então daqui a pouquinho eu não quero rodar em nuvem, né? Quero rodar local, sim. Acho que eu comentei ali, né? O FMK, que é o fluido, permite rodar ali em até 16 core de processamento e o estrutural em até 8, né? Outras ferramentas. A gente tem mais ferramentas de simulação, tá? Respondendo outra pergunta, né? Não só estrutural e CFD. A gente tem também de injeção de plástico, por exemplo, injeção de polímero, que seria o plastic, tá? E vai resolver esses problemas de injeção. Tem também possibilidade de otimização de produto. Daqui a pouquinho a gente quer criar uma ferramenta otimizada, um projeto paramétrico. A gente consegue também com o Process Composer, certo? Certo. Pessoal, estamos atingindo aqui 10 para as 3, então, se vocês tiverem algumas perguntas a mais aí, por favor, fiquem à vontade, me mandem por e-mail, tá? Eu fico à disposição de todos aí. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a SK, a gente está à disposição para ajudar vocês aí com problemas de simulação. Ou outros problemas, né? Daqui a pouquinho CAD, CAM, MES, né? Outros produtos a qual trabalhamos, tá bom? Então tá, espero que vocês tenham gostado aí e tenham um bom final de semana, um bom restinho de sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.